Vídeo polêmico porque você não entendeu errado o título desse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre protagonistas masculinos que acabam se apaixonando por suas irmãs. Mas pode ficar sossegado que não é coisa de outro mundo, não é coisa indecente. Eu já explico pra vocês o que eu quero dizer com isso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente. E não sei se vocês viram na capa, mas se falou de The Damned, já fala sobre polêmica. Se você já leu essa história, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não leu, você vai conhecer se você ficar até o final desse vídeo. Pra saber que manhwa polêmico é esse, com relacionamentos aí que a gente se pergunta se eles são irmãos ou se eles não são, ou... enfim, né? Lendo pra saber, e nem isso às vezes, né? A gente lê a história, nem isso a gente entende direito. O vídeo se encaixa também numa temática onde os protagonistas se conhecem desde criança, mas não é a relação incestuosa entre irmãos, mas também não é aquela coisa fofa de proteção sem relacionamento romântico. Eu vou explicando à medida das histórias que eu vou falar aqui, que eu achei 5 com esse tema, pra vocês terem noção que até que tem história sobre isso. Não é uma só que eu achei, não, eu achei algumas e eu trouxe pra vocês nesse vídeo. Mas, se vocês quiserem um vídeo sobre irmãos fofos, eu também posso fazer pra vocês, é só deixar aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo. Mas pra gente parar de enrolar, já vamos pra primeira história pra tirar todas as dúvidas que vocês talvez tenham com esse vídeo, se eu estou falando realmente de coisas impróprias ou se não é isso que eu estou querendo dizer pra vocês. E a primeira indicação é The Viridescent Crown, que é a coroa viridescente ou alguma coisa do tipo. Quando eu falei dessa história aqui no canal, teve uma inscrita que comentou no vídeo explicando o título e eu achei super válido o que ela explicou naquele vídeo. Vou deixar nos cards aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma história que ela já tá bem avançada, ela tem mais de 50 capítulos, mas aqui o ponto principal é que se vocês forem analisar a Han, que é a protagonista feminina, ela vai se relacionar romanticamente com o Yustafi, que é o protagonista masculino. Aqui eles são irmãos postiços, porque o que acontece? A mãe biológica da Han, e a gente já vai chegar nesse de biológica, ela acaba se casando com o pai do Yustafi, então eles acabam se tornando irmãos por conveniência, por causa do casamento. Eles não têm sangue, eles não têm nenhuma relação de parentesco. E quando o Yustafi está para ser mandado para uma instituição para os seus estudos, ele acaba tendo uma briga com a Han, acaba caindo em cima da Han, e em vez de matá-la, ele acaba por fazer com que a nossa protagonista de verdade transmigre para o corpo da Han. E ali tem uma reencarnação. Então, eles não têm uma relação que foi desenvolvida como irmãos, então eles não tiveram muita interação. Porque assim que a Han chegou ali, né, ela acabou de reencarnar, o Yustafi foi estudar, ele foi para academia. Então eles não tiveram contato. Quando o Yustafi volta, né, pra ter a história, né, a interação entre os dois, eles são estranhos, eles não têm nenhuma intimidade com relação a irmãos fofos que se adoram e querem se proteger. Não tem esse tipo de relação porque eles nem se conhecem direito. Porque por mais que o Yustafi conheça a face malvada da Han, que era a antiga Han, ele não conhece quem tá reencarnando ali. Bem como a Han, que tá reencarnando naquele corpo esquisito, ela não sabe nada do Yustafi, mesmo que ela diga que ela é a escritora daquele romance. Mas, se ela parar pra analisar, a Han nunca teve contato com o Yustafi, então eles são praticamente desconhecidos se encontrando pela primeira vez. Mas isso não tira o fato que eles são um casal que, pela lógica, são uma família também, né? De irmão e irmã. E isso me traz o questionamento de que se você conhece uma história sobre esse tema, deixa aqui embaixo que você pensando um pouquinho, você vai encontrar alguma assim, você provavelmente já leu algum. Você pode nunca ter se dado conta que você já leu com esse tema, mas eu acho que sim, porque, por exemplo, The Viridescent Crown, o foco não é que eles são irmãos, o foco é a questão da Han tentando encontrar a protagonista pro Yustafi ficar junto e aí ela tentando administrar todo o ducado enquanto tenta sobreviver. A segunda história que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho é Princess Dowager of the Greatest Villain, em a Martial Arts Novel, que é a filha preciosa do maior vilão de um romance de artes marciais. É um título gigante. Essa história ela é muito boa, se eu não me engano ela está finalizada a primeira temporada dela. E a gente que lute pra esperar os próximos capítulos, porque ela é realmente boa. E aqui, se vocês pararem para analisar, mesmo que os protagonistas não tenham sangue, eles são irmãos por conveniência também e acabam por se relacionar. E eu acho que eles vão, né, se relacionar, eles batem muito com o casal principal. Talvez o autor dê uma pirada no final da história e não deixe eles juntos, mas tudo caminha desde a infância dos dois, os dois se relacionando com amizade, pra que, né, no futuro eles desenvolvam um romance e fiquem juntos. Na minha experiência como leitora e como escritora, é isso provavelmente que vai acontecer. Mas aqui a nossa protagonista, ela reencarna como um bebê, ela renasce como um bebê na novel que ela leu na sua vida passada. Então ela não tá roubando o corpo de ninguém,
ninguém, ela não tá roubando o lugar de ninguém. Ela nasce como a filha do vilão daquela história. O protagonista que foi pego pelo vilão, que é o pai do protagonista, se eu não me engano o nome dele é Ryun, mas eu nunca lembro o nome dessas histórias que não tem nomes ocidentais e são bem complicados de traduzirem, de eles pronunciarem. Ele foi levado da sua família, que acabou sendo morta, pra casa lá da nossa protagonista pra ser criado como o próximo herdeiro. O protagonista verdadeiro daquela história odeia o pai, né, dela, o nosso vilão da vez, porque ele foi tirado da própria família pra ser criado como herdeiro. Ele nem pediu por isso. Ele passa o começo da história querendo fugir, né, daquela casa, daquela sina, porque ele só pensa em vingança. Mas aí a nossa protagonista, que ainda é uma criança, acaba encantando o nosso protagonista masculino, que também é muito jovem. Eles acabam, né, tendo uma relação muito mais do que irmãos, porque no caso o protagonista masculino foi adotado pelo vilão, mesmo que de uma forma muito dura. O terceiro manhwa é Beware of the Brothers. Ele tá com 65 capítulos a última vez que eu fui ver. E aqui a coisa começa um pouquinho mais no pé do polêmico. E não polêmico porque é errado, é porque eu me senti um pouquinho incomodada lendo essa história. Até eu, sei lá, aceitar o fato de que aquilo não seria tão errado, aí eu aceitei e daí eu consegui superar, digamos assim. Mas eu confesso que quando eu tava lendo eu me senti um pouquinho incomodada, mas nada que você precise, meu Deus, horrorizar com todas as forças e banir das suas leituras como se fosse uma história terrível. Não. Por que eu falo isso que gerou um pouco de incômodo? Porque eu nunca tinha lido uma história onde o irmão se apaixona pela irmã, mesmo que eles não tenham o mesmo sangue, tá? Deixando bem claro o que acontece. A nossa protagonista, que é a Hari, ela foi tirada das ruas, ela foi adotada pela família nobre ali que conta a história após eles perderem a sua filha. E aí eles viram a Hari na rua, acharam ela muito parecida com a sua filha falecida e acabaram adotando a Hari e levando ela para sua casa. Os irmãos, né, porque Beware of the Brothers é cuidado com os irmãos. Os irmãos dessa família, que são um total de 3, eles acabam por judiar muito, eles acabam por maltratar muito e não aceitar de jeito nenhum a Hari. Na sua primeira vida, a Hari cresce nesse meio tóxico para ela, onde ela é apenas maltratada, ela não recebe amor, até que ela vai finalmente se casar e sair daquela família, e ela acaba inesperadamente voltando no tempo quando ela era uma criança e quando ela acabou de ser adotada. Não entendendo nada, ela vai começar a se relacionar com seus irmãos de uma forma diferente, uma forma que eles aceitem ela e aceitem que ela é adotada e que ela não tá ali para substituir a irmã falecida, mas sim para criar laços e finalmente, né, ter uma família. Nisso que ela começa a se relacionar com os irmãos, ela também vai se relacionar, obviamente, com o irmão mais velho, que é o Eugene. E aqui a gente tem conflitos internos legais da gente avaliar, porque o Eugene, ele não entende o que tá acontecendo com ele, se ele realmente gosta como um irmão que quer proteger ou se ele gosta como um irmão que está apaixonado. Os sentimentos da Hari também, eles entram em conflito em certo ponto, porque ela acaba conhecendo o seu futuro noivo quando eles são crianças, acaba, né, tendo uma relação de amizade desde a infância, mas também acaba por ter sentimentos que tecnicamente ela não deveria ter com o irmão dela, que não é irmão de sangue, mas ainda assim é irmão de criação. Eu não sei como é que tá o romance deles agora, porque faz um tempo que eu li essa história, mas até o capítulo que eu tinha lido, a história estava caminhando para um relacionamento ou para um debate do relacionamento entre o irmão mais velho Eugene com a Hari, que é a nossa protagonista. Se você se sente incomodado com uma história assim, eu não aconselho você ler. Agora, se você tem a mente aberta e que você quer ver outras coisas diferentes assim, eu aconselho muito essa história, porque não é só sobre o romance, é sobre a vida da Hari e os seus relacionamentos com família, com os amigos dela, então é muito boa, o traço também é ok. Se você gosta aí de manhwa, como eu sei que você gosta, essa história devia estar na sua lista pra você ir ler ela. A quarta história é The Precious Sister of the Villainous Grand Duke, que é a preciosa irmã do vilão Grand Duke. Essa história, ela, assim, eu gosto muito dela, porque ela não é o que ela aparenta ser, tá, gente? Meu Deus do céu, você acha que ela é amor, mas não é, entendeu? Se você analisar bem o que tá acontecendo ali, todo mundo precisa de um psicólogo urgentemente pra tratar os problemas daquela família maluca e super vilã, né? Porque não tem outro nome pra descrever o que eles fazem com as crianças e a questão de invocação de demônios e sacrifícios e por que não podem se amar como uma família normal? A nossa protagonista é a Anissa, ela reencarnou ali como um bebê, mas ela lembra
lembra da sua vida passada, então não é que ela reencarnou, tipo, roubando o corpo de outra pessoa. Ela acabou nascendo novamente como o bebê daquela história e ela foi trocada na maternidade. Não foi trocada na maternidade, porque naquele tempo não tinha maternidade, né? Mas ela foi trocada, ela foi levada pra família dos vilões, enquanto ela é a irmã do protagonista masculino, né, verdadeiro daquela história. Ela foi levada pro covil dos vilões, onde a mãe do protagonista masculino, que é o vilão, acabou por adotá-la, acabou por transformá-la em sua filha. E a Anissa fica aos cuidados do seu irmão, que é o Dietrich. Mas ele não tá nem aí pra ela, porque ele não tem sentimentos e é uma coisa mais complexa no sentido do demônio que ele invocou e do que ele passou. Se vocês forem ler essa história, vocês vão entender bem certinho. Mas eles vão ter um relacionamento, eles não têm sangue, né? Eles não compartilham o mesmo sangue, mas eles foram criados como irmãos. O Dietrich, né, passa a proteger a Anissa, mesmo que ele tenha um motivo muito mais sombrio pra proteger ela do que apenas amor. Na verdade, ele nem ama ela. Esse é um ponto também bem relevante pra essa história. E aí, eles vão ter um relacionamento de irmãos, mas que provavelmente vai desenvolver pra um romance, né, entre a Anissa e o Dietrich. Mas a gente não tira o fato que eles são irmãos de criação e eles acabam por, né, ter um relacionamento. Viu como eu disse? Se você parar pra analisar, existem histórias com esse tema, mas às vezes você nem se dá conta porque é uma coisa que não faz diferença se eles são irmãos ou não, porque esse não é o foco. Agora, a gente entra na história mais polêmica que eu trouxe pra esse vídeo, provavelmente pra esse canal. Não, na verdade a gente tem várias histórias polêmicas, mas essa aqui, meu Deus do céu, que é de Nevinil. Eu nunca falei sobre ela exatamente aqui no canal. Eu acho que até preparei essa lista só pra trazer essa história. Eu não sei se vocês conhecem, ele tá bem avançado, ele tem 50 capítulos, ele tem um bom traço e a trama é bem sombria, e aqui sim fica o aviso: se você não gosta dessas histórias assim, não adianta você ler, porque você não vai engatar, você não vai pra frente. Agora, se você gosta de um bom mistério, questões sobre moralidade, sobre o que é certo e errado, ou até mesmo questões assim, sobrenaturais, eu acho que você deve ler essa história porque ela envolve tudo isso e mais um pouco. A nossa protagonista, que é a Giovinetta, ela tem um irmão gêmeo, que é o Johannes. Eles são irmãos que foram criados de forma um pouquinho complicada, porque o que acontece? A Giovinetta, ela sempre foi protegida, não protegida no sentido de eles querem proteger porque eles amam. Não, porque eles não queriam expor ela para que ela fosse uma mulher ignorante e que eles pudessem controlar ela quando fossem mandar ela para se casar com alguém. Que era geralmente o que acontecia, né, sinceramente, no tempo passado, onde as mulheres não tinham conhecimento de nada, onde as pessoas não tinham conhecimento e as pessoas poderosas que tinham conhecimento poderiam manipulá-las do jeito que quisessem. Enquanto o Johannes, que é o protagonista masculino dessa história, ele sempre foi instruído na arte da guerra, nas batalhas e no todo o estudo que ele podia ter para que ele pudesse assumir aquela casa quando, né, o chefe da família morresse. E olha, lembrando que eles são irmãos gêmeos, mas eles acabam por se apaixonar um pelo outro. Mesmo que a Giovinetta não entenda muito sobre o mundo, ela parece ter um instinto de que ela gosta do irmão dela, acaba beijando ele, acaba se relacionando com ele. E é isso que faz com que, né, a mãe, né, afaste os dois, faz com que eles não tenham nenhuma relação. E aí isso vai criar uma barreira entre eles que vai separá-los no começo da história, mas que vai uni-los quando a Giovinetta é mandada pra se casar em outro lugar. Não mandada, mas quando chega a proposta de casamento. E aí a história vai ter início. A próxima parte é um spoiler, se você não quiser pegar, eu vou deixar o tempo aqui na tela pra você pular, mas eu vou dar uma explicada sobre o que acontece nessa história. É dito que eles não são irmãos de sangue de verdade, mas é complicado você aceitar isso porque eles são gêmeos. Como é que eles não vão ter o mesmo sangue se eles são gêmeos? Não faz sentido. E aí que vai entrar o sobrenatural nessa história, que é a explicação de que, na verdade, o Johannes, ele não é irmão da Giovinetta, que é a nossa protagonista. Na verdade, ele é um demônio. Isso se deu porque no passado, a mãe dos dois precisava ter um herdeiro, precisava ter um filho e não uma filha. Por quê? Porque a filha, ela não pode assumir, né? Ela não pode se tornar o líder da família. Mas quando ela ficou grávida, ela acabou por ter uma menina. Ela implora para algum dos caixões lá, que ela sabe que na família dela existem caixões com partes de demônios, que se ela quebrar e fazer um desejo, ele se realizará. Ela acaba por ver que quando ela pariu a menina, chega ali um demônio. E ela não quer que o demônio tenha a aparência de um demônio, né? Quem que vai querer isso, né? Pelo amor de Deus, todo mundo ia morrer ali, né? E ela desce pra quebrar esses caixões pra pedir que ela tenha um menino, no caso. E aí, quando ela quebra o caixão, ela acaba por fazer com que o Johannes se transforme em um lindo menino. Mas ele não deixou de ser um
demônio, né? Então é um pouco complicado, eu não cheguei nessa parte na história ainda. Isso foi só vídeos que eu olhei no TikTok e me passaram essa informação. Eu ainda não fui ler bem certinho, mas é dito que eles não são irmãos biológicos de sangue, até porque o Johannes, ele não é um humano. Então já chega aí nessa parte que fica meio complicado, por isso que é meio polêmica essa história. Mas se você gosta desse tema, eu acho que você deve ler essa história sim, porque ela é bem diferente dos clichêsões aí que você está acostumado. Uma história que não é clichê de vez em quando, vale muito a pena, né, pela experiência. Eu espero que vocês tenham ficado comigo até o final desse vídeo, gostado desse assunto, deixado o seu like, e eu vejo você pro próximo vídeo. Então eu fui!